Meus amores, hoje eu vou ler para vocês aqui o Salmo 40. Davi ouve a alma paciente. A obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. O versículo 1 diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Vou ler só esse versículo. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Gente, a vida toda da gente, a gente tem esse teste, né? Da paciência. Sempre que a gente quer alguma coisa, até mesmo as crianças, tá esperando uma bicicleta, sonhando com a bicicleta e fica esperando o dia que isso vai acontecer. Tá esperando um brinquedo especial, uma roupa, um passeio, né? É tipo comprar encomenda, né? Isso. E você tem que ficar o quê? Um mês Esperando, às vezes até mais. Mas quando a gente tem a certeza de que aquilo vai acontecer, você fica o quê? Mais tranquilo, né? Porque você tem a certeza. A Bíblia diz que a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam, a certeza daquilo que não se vê. A fé, ela é convicção. Quando a gente está sem fé, a gente vê dois exemplos, né? O exemplo de Abraão, que quando ele estava esperando as promessas de Deus, e o exemplo do povo de Israel, quando eles estavam esperando chegar na terra prometida. A gente tem o exemplo do que a gente deve fazer enquanto a gente espera, o exemplo de Abraão, e outra coisa que a gente não deve fazer quando a gente espera, que é o povo de Israel. O que o povo de Israel fazia quando eles estavam ali atravessando naquela peregrinação? E a nossa vida aqui na Terra, ela é uma peregrinação. E uma né? peregrinação? A gente está caminhando até chegar às promessas de Deus, as promessas de Jesus, que é o céu, né? A nossa maior promessa é o céu. Tem promessas no meio do caminho. Você ter uma profissão, de você casar e ser feliz, de você ter saúde. E a gente busca tudo isso, e isso é promessa de Deus. E Deus fez essas promessas para Abraão. Abraão, eu farei de você uma grande nação, te abençoarei, todos os que te abençoarem, eu abençoarei. E aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Olha a aliança de Deus com Abraão. E nós somos filhos de Abraão. Abraão é nosso pai na fé. E ele é o nosso exemplo. O povo de Israel, quando estava atravessando ali para a terra prometida, o que o povo fez? O povo que deu trabalho para Moisés, porque eles não tinham fé. Eles não tinham fé. Eles não tinham fé para orar. Eles não queriam dobrar o joelho e orar. Tudo que eles precisavam, eles estavam no meio do deserto, com certeza era muito difícil, né, gente? Ninguém está falando que não era. Mas o que acontecia? Eles não tinham forças para ir até Deus ou para ir até Moisés. Moisés, ore por nós, clame a Deus por nós. Não, o que eles faziam? Eles murmuravam, eles reclamavam. E, gente, quando a gente está esperando que comece a demorar, a vontade é de reclamar mesmo. Não é? De reclamar, de se impacientar, não é possível. A vontade é essa. Mas a gente não pode murmurar. Por causa da murmuração, aquele povo perdeu a promessa. Então, Abraão, ele é o exemplo do que nós temos que fazer quando nós estamos esperando. Abraão, a Bíblia diz que nos vários momentos da jornada de Abraão, ele levantava um altar, ele orava e ele adorava a Deus. E várias vezes a gente vai ver na vida de Abraão, e Abraão ergueu um altar e adorou ao Senhor. Então, nesse tempo que a gente está esperando algo acontecer, a impaciência vai vir. Quando a gente está esperando algo acontecer, as dúvidas vêm. Mas que a gente possa seguir o exemplo de Abraão. A gente possa, no momento que a gente está começando a ficar impaciente, está começando a parecer que não vai acontecer, está começando a parecer que está demorando demais, que a gente faça como Abraão. Erguer um altar de adoração. Entra pro quarto. Pega a Bíblia. Dobra o joelho. Liga um louvor. Tá começando a parecer que tá difícil demais. Tá começando a dar aquela vontade de murmurar. Erga um altar de adoração e adore ao Senhor. A Bíblia vai falar que Abraão, depois de muito, humano como nós somos, né?
se precipitou, pegou a escrava, fez um filho antes do filho da promessa que não era para ter acontecido, pagou um preço por isso, o sofrimento está aí até hoje, mas ele não desanimou, ele perseverou. Então, erga um altar um altar de adoração e persevere. Não desista da promessa. Se é promessa de Deus, persevere. E Abraão, a Bíblia vai falar que quando nasceu Isaac, Sara colocou o nome dele Isaac porque ela disse: e todos se alegrarão comigo. O seu milagre vai chegar. Persevere. Aquele que persevera alcança a vitória. Aquele que adora alcança a vitória. Resista à murmuração, resista ao desânimo, erga um altar de adoração e persevere, porque Deus é fiel. Ele faz além do que pedimos e do que pensamos. Amém? Amém. Então, boa noite, Pai do Senhor.